A primeira coisa que a gente tem que falar sobre as ruas de São Luís é o diferencial da capital maranhense em relação a outras cidades coloniais. Porque o arruamento da cidade é um arruamento planejado. Talvez São Luís tenha sido uma das primeiras cidades planejadas no Brasil. Sim. Porque a cidade colonial portuguesa, ela é caracterizada por ruas estreitas e ruas tortuosas, né? Que é um crescimento espontâneo, tal como aconteceu, por exemplo, em Salvador, no Rio de Janeiro antigo. Então são cidades que tiveram crescimentos. Ouro Preto, por exemplo, você olha aquelas ladeiras de Ouro Preto, ruas tortuosas, então é uma coisa um pouco lógica. Então, o arruamento de São Luís é diferenciado. Ele é de ruas perpendiculares umas às outras, quase com estilo em xadrez. E por que isso? Por causa do planejamento espanhol. Então, o que aconteceu após... Então isso tem uma origem europeia. Tem uma origem europeia e espanhola em específico. Por quê? Porque após a expulsão dos franceses, Portugal estava, entre aspas, sob a administração espanhola em razão da União das Coroas Ibéricas. Então, era a União Ibérica. E aí, o engenheiro Francisco Frias de Mesquita projeta a cidade segundo as diretrizes das cidades espanholas na América, que tem esse tipo de arruamento de ruas retilíneas que se cruzam, né? Isso é um traçado tipicamente espanhol. E aí São Luís cresce com esse planejamento do Frias de Mesquita. Então nós temos pouca fisionomia na cidade antiga do estilo português tradicional, é o estilo planejado espanhol. E aí por que eu falo isso? Nós vamos ter o perímetro urbano, que é planejado, Sim. e nós vamos ter as áreas fora da cidade, como no caso do Caminho da Boiada que você comentou. Mas só para falar sobre a Rua do Sol, o professor Eudes Lima acerta, mas, por exemplo, a Rua do Sol, também existe uma Rua do Sol em Recife. Então, esses nomes, eles não são só exclusivos de São Luís. Eles existiram e existem em outras cidades coloniais, né? Então, existe essa Rua do Sol em Recife. A Rua do Sol de São Luís, em específico, e esse é um fenômeno que pode ser visto, ela acompanha o curso do Sol. Você literalmente, ela é no sentido oeste-leste, é retilínea. Em certa época do ano, no segundo semestre, você vê o Sol se pondo entre o Teatro Arthur Azevedo, quem vai nesse sentido, você consegue ver ele se pondo no sentido da Rua de Nazaré, Rua do Sol, Rua de Nazaré. Parte do Teatro Arthur Azevedo, você vê bem ali o Sol se pondo. Então, ela segue o caminho percorrido pelo Sol também, né? E daí a claridade, como mencionou o professor Eudes. E o Caminho da Boiada é muito interessante por quê? Porque ele está nos arrabaldes da antiga cidade, né? Então, a cidade acabava ali mais ou menos ali ali no Apicum, aquela região ali já era o fim da cidade. Então, é inimaginável para quem cresceu na São Luís de hoje, pensar que a cidade de São Luís acabava naquela área ali, Cemitério do Gavião, aqui mesmo na Camboa, né? Então eram regiões periféricas. Hoje tudo é chamado de centro, né? Centro histórico, mas era a região periférica da cidade. E Caminho da Boiada, porque literalmente ali na região da antiga Quinta do Gavião, que vai ser construído o cemitério municipal de São Luís, chamado Cemitério do Gavião, ali havia um matadouro, né? E aquilo era uma área de campos, né, uma área alagada também, então o gado se dirigia para o matadouro, às vezes o gado era condicionado ali também, né, era guardado em cercados ali naquela região, e daí o Caminho da Boiada, mas ali o gado era descarregado, desembarcado, inclusive que ele vinha da Baixada, na região de Arari, de Anajatuba, vinha por barcaças, vinha embarcações, era desembarcado ali no Bacanga e acessado ali pela parte de trás da cidade.